Hashtag 069 Apocalipse, estudando as profecias. Queria que quem está nos acompanhando percebesse que nós estamos nessa fase aqui, já apontando fatos que ocorreram, que tem tudo a ver com as profecias de São João. E, como já falei algumas vezes aqui, o Apocalipse são profecias que se repetem em ciclos múltiplos e no período atual nós estamos no final desse sétimo último período, vamos dizer assim, que é o que nós estudamos lá no início, a carta à igreja de Laodiceia, que tem como tônica o julgamento da humanidade, que começou mesmo já em 1979, há 45 anos atrás, mas desde 1950 o planeta Terra está sendo varrido por uma categoria de espíritos que não alcançaram a mensagem de Jesus e que já foram, vamos dizer assim, definidos como espíritos que não vão alcançar. Então, esses espíritos não retornarão mais a reencarnar na Terra, salvo aqueles que ainda mostram alguma, vamos dizer assim, alguma boa vontade para entender, alguma possibilidade para entender a mensagem de Jesus, né? E, como já disse também algumas vezes aqui, o planeta Terra, Jesus recebeu o planeta Terra aproximadamente entre 25 e 30 bilhões de espíritos, né? Fora, incluídos aí os de origem terra, aqueles que começaram no reino hominal, que eu também já expliquei aí, que o espírito passa pelos vários reinos até chegar ao reino hominal, né? A gente começa lá no mineral. Bom, isso é para quem tem visão para entender essas coisas todas, né? Todo mundo que vai aceitar isso, tem muita gente materialista que nem deve estar acompanhando a gente aqui, mas se alguém cair de paraquedas aqui agora, eu estou dando uma explicaçõezinha para poder a pessoa ir lá no início das nossas postagens, quando eu comecei a fazer as colocações, que esse é um estudo que eu faço há mais de 55 anos. 55 anos eu comecei a me envolver com essas coisas. Não é que eu me dediquei somente a isso, eu tive minha vida com o meu trabalho em minhas profissões, minha profissão. Mas eu sempre nasci numa família que me educou desde o princípio a entender as coisas espirituais, o evangelho, estudar essas coisas todas. Que eu já citei aí, são milhares de livros que a gente vem estudando durante a vida toda. Então, eu vou continuar aqui agora sobre a expressão do Apocalipse, né, que está lá no Apocalipse de Jesus segundo São João, as estrelas do céu caíram sobre a terra. A gente já viu, já teve uma visãozinha aqui que foi uma visão que o João teve, que na verdade isso parece mais com uma chuva de meteoros, né? E agora vamos em frente aí. Bom, não eram folhas, flocos ou gotas de fogo, mas era o que o mundo compreende por estrelas cadentes. E uma pessoa, se quiser chamar a atenção de outra, no meio da cena diria: vejam como as estrelas caem. A gente sabe que a chuva de meteoros, hoje a gente já sabe o que é, né? Aquele tempo. Bom, e aquele que ouvisse essa exclamação não pensaria em corrigir o erro astronômico do interlocutor. Da mesma forma que ele não diria que o Sol não se move, aquele que lhe disse que o Sol estava subindo, as estrelas caíam, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. Eis aqui a exatidão do profeta. As estrelas cadentes não procediam de várias árvores sacudidas, mas de uma só, somente uma. As que apareciam no Oriente caíam para o Oriente. As que apareciam ao norte caíam para o norte.
As que apareciam ao ocidente caíam para o ocidente. E as que apareciam ao sul, pois eu tinha saído da minha residência para o parque, caíam sim, sim senhor, para o sul. Não caíam como frutos maduros, longe disso, ou longe disto, mas voavam, eram arrojadas como os figos verdes, que ao princípio não querem deixar o galho, mas finalmente se precipitam com violência e caindo em multidão. Alguns cortam o trajeto de outros, segundos são lançados com mais ou menos força, mas caindo todos no seu respectivo lado da árvore. O Jornal do Comércio de Nova York, estamos lendo aqui vários comentários, que inclusive eu comecei lá na outra hashtag. E agora vamos fazer um comentário do Jornal do Comércio de Nova York, 14 de novembro de 1843. Há conhecimento de se terem observado, nos tempos modernos, vários lugares, extensas e magnificentes chuvas de estrelas cadentes. Mas a mais universal e maravilhosa que jamais se registrou na história da humanidade foi no dia 13 de novembro de 1833. Quem quiser conferir, entre na Biblioteca Nacional, procure jornais da época. Inclusive, eu sugiro aqui, né, vou até abrir um parênteses aqui, porque o Google não é o único buscador de internet. E muitas vezes a gente vai procurar alguma coisa e ele não encontra. Ele não abre nem o Wikipédia pra gente, ou Wikipedia, né, pra gente encontrar. Então, tem outros buscadores, né, só pesquisar direitinho aí, por exemplo, tem aquele tal Library Wolf, que também é muito bom. Eu, quando eu encontro num, vou procurar no outro, vou encontrar no outro, vou procurar no outro, entro numa biblioteca virtual, vou ali, vou lá. Algumas centenas de livros eu ainda tem, mas hoje em dia não dá mais para encontrar tudo isso assim. Mas na internet, pesquisando direitinho, dá para encontrar. Então vamos lá. Seguindo aqui. Vou voltar só esse parágrafo. Mas a mais universal e maravilhosa que jamais se registrou na história da humanidade foi no dia 13 de novembro de 1833, por ocasião da qual, durante algumas horas, o firmamento dos Estados Unidos esteve numa comoção ígnea. Nenhum fenômeno celeste ocorreu jamais neste país, desde o seu início, que tenha sido contemplado com tão intensa admiração por certa classe de pessoas, ou com tanto temor e pânico da parte de outras. Durante as 3 horas durante as quais se prolongou, pensava-se que o dia do juízo estava apenas esperando o nascer do sol. Isso aqui é um comentário de... eu não vou ler com toda a classe do natural americano, mas eu vou tentar aqui. Elijah Hasdale Butch, ele viveu entre 1794 e 1838, criador da obra Atlas Ilustrativo da Geografia do Céu. Ele calcula, naquela época, que nada menos de 240 mil meteoros foram, nessa altura, visíveis por sobre o horizonte de Boston e da manifestação do Niágara, que nenhum espetáculo tão terrível, sublime e grandioso fora jamais presenciado como a do firmamento escuro em ígneas torrentes sobre a escura e rugideiras cataratas. Eu li rápido aqui porque está terminando meu tempo, acabei me atrapalhando um pouco, mas acho que deu para entender. Então vamos continuar na próxima hashtag.